Na nossa primeira Isso, então a gente vai. live, né, Leo? Uhum. Então a gente vai falar sobre as dificuldades de aprender inglês e espanhol. E eu gostaria que você começasse aí com você se apresentando, seu nome, de onde você é e em qual região do Brasil você está morando. Perfeito, perfeito, Leo. Eu sou Ronier, meu nome é Ronier, mas todo mundo aqui no Brasil me chama de Rony, certo? Eu sou de Caracas, a capital da Venezuela. Eu vim aqui no Brasil em 2018, certo? Já tenho vários anos aqui no Brasil. Sou professor aqui no Brasil e eu moro no Nordeste. Para ser mais específico, Leo, eu moro na Paraíba, João Pessoa, terra de cuscuz, muita Uhum. praia, muita tranquilidade, muito bom. Uhum. E como é que foi a sua jornada aí para aprender o português, aí, as dificuldades que você passou? Bom, Leo, foi uma coisa bem interessante porque eu, tipo, na Venezuela, eu nunca tive, assim, muito contato com o português, sabe? Tipo, era muito difícil também encontrar uma pessoa que falasse português, então, tipo, eu cheguei aqui no Brasil Sem saber nada. praticamente de zero, sabe? Somente sabia você, né? Que tudo era você, você, você e obrigado. As únicas coisas que até mesmo eu lembro que a palavra você eu pronunciava errado, porque esse Você. V de vocês, em espanhol, por exemplo, tem B e V, que as duas têm o mesmo Uhum. som. Então eu falava Eu falava você, você, você. você. E a galera não entendia. Então, tipo, foi uma jornada assim, de muito aprendizado quando eu cheguei aqui. E foi também bem interessante. Passei muitos perrengues, né? Tu deve me entender porque, tipo, no inglês também acaba Muita acontecendo a dificuldade. mesma coisa, mas foi, foi muito perrengue. Uhum. Então, fala alguns perrengues, aí, algumas histórias do começo aí, quando você estava aprendendo o português aí, alguma coisa engraçada, você ficou com vergonha. Bom, tipo, muitas, muitas, muitas. Eu acredito que eu não vou conseguir lembrar de todas assim, mas uma assim que tipo, me marcou bastante, assim, foi com a palavra buceta. Que buceta, por exemplo, que eu não sabia o que era aqui O no ônibus, Brasil, o ônibus, né? lá na Venezuela, e não somente na Venezuela, sino na Venezuela e em outros países hispanos, a gente usa o tempo todo, que é o ônibus, né? Se o Uhum. ônibus é uma palavra completamente normal, mas se o ônibus, Leo, bem específico, porque um ônibus um pouco mais velho, um pouco mais pequeno, sabe? Que geralmente coloca música. Eu até conto para meus alunos que na Venezuela, nos ônibus coloca música, colocam reggaeton, colocam salsa, que é outro gênero musical. Mas enfim, foi uma coisa bem, bem doida, porque lembro que estava na integração, eu até contei a história no meu Instagram, estava na integração, eu fui perguntar para uma mulher onde Para podia uma mulher pegar. ainda, pior. Você foi perguntar para uma mulher. Fui perguntar onde podia pegar uma buceta, né? Aí eu vi que todo mundo começou a me olhar, todo mundo começou a reagir de uma forma, tipo, Mas bem como eu não esperava, sabe? alguém ficou agressivo ou o pessoal deu risada? Bom, tipo, a galera ficou muito séria. Eu vi que todo mundo fechou a cara, sabe? Todo mundo ficou muito sério ali. A menina começou a ficar, sabe, alterada, né? E eu tentando explicar, sabe? Tentando Oh, explicar cara, que horror. com meu portunhol ali. Ah, não, você ela tem rodas, tem janela, anda pela cidade. Enfim, eu tentava explicar, mas eu sentia que cada vez que eu explicava, eu, puf, piorava, pô. Piorava aquilo. Foi. Uhum. Eu lembro, hoje eu consigo rir, né? Mas eu lembro que nessa semana eu não queria sair de casa. Não, não queria. Você lembra mais alguma outra história constrangedora? Fala pra gente. Bom, tipo, teve outra que é uma palavra que até vocês usam bastante, que é a palavra engraçado, né? Ah, você é Uhum. muito engraçado e tal. Só que para nós, tipo, se a gente for traduzir engraçado em espanhol, seria como uma pessoa cheia de gordura ou uma pessoa até mesmo gorda, né? Então, por Uhum. exemplo, eu via assim, tipo, falava tipo engraçado, e eu, como assim engraçado? Tipo, eu via minhas mãos estão limpas, eu sou magro, não sou gordo. Então, como assim engraçado? Então, eu ficava pensando, até que depois, não, eu vi que engraçado
é tipo uma pessoa que em espanhol já a gente chama de gracioso, né? Uma pessoa graciosa Gracioso. ou divertida. Gracioso, Não, não te fala bem. o gracioso vai parecer uma pessoa delicada, sei lá. Oh, tá vendo? Já o português é outra coisa. É, então, uma pessoa delicada. Que mais? Fala mais histórias aí engraçadas. E sabe, tipo, não, isso, tipo, outra, mas é uma coisa que eu também vejo, essa daí não aconteceu comigo, essa aconteceu com Uhum, uma aluna e tal, que lembrei agora, foi de tipo, me gustas, sabe? Tipo, essa frase aqui, que a gente, por exemplo, no espanhol, a gente usa essa frase, tipo, me gustas, somente quando você gosta de uma forma, tipo, mais íntima da pessoa. Se, por exemplo, eu vejo que você chama, romântico? eu gosto de você. Romântico? Hã? Romântico? Me Isso, gusta é romântico? nesse romântico. Por exemplo, Maria, me gustas. Uma coisa bem romântica, sabe? Então, eu lembro Hum. que a aluna me perguntou, prof, eu não sei o que aconteceu, mas eu falei com uma pessoa que eu gostei muito da palestra que ele deu e eu coloquei me gustas. Só que depois que eu Uhum. mandei mensagem, ele começou a me mandar corações, começou a me mandar mensagem direto e tal. E eu disse, claro, porque você colocou que você gostava dele de uma forma mais romântica. Então, Uhum. isso até vou dar a dica, que como você expressa assim que você gosta de uma pessoa em espanhol, mas não de uma forma romântica. Senão de que eu gosto de você como amigo, para ter uma amizade. A gente geralmente usa essa frase aqui, ó, Leo. A gente usa me caes bien. Me caes bien. Me, me Ou, cais bem? Não, essa eu não tinha ouvido, ou não. me caíste bien. Sim, que já É seria tipo, como eu gostei esse de cais. você, sabe? Esse cais aí parece de cair no chão, escorregar. Também. Também. Eu posso dizer, por exemplo, eu tenho aqui uma xícara, uma taça, tipo, se caiu a taça. Eu também posso usar, Uhum. Uhum. sabe? Mas histórias engraçadas, lembra alguma? E sim, tipo, porque que tem muitas, sabe? Tem muitas, né? Tipo, outra, assim, por exemplo, é aquela que, bom, essa daqui, taça, né? Uhum. Que tipo, a gente chama taça e você chama xícara, né? Uhum. Tem esse ali. E eu até mesmo, Leo, eu até fiquei pensando agora, porque eu vejo que, por exemplo, no espanhol, geralmente só com aquelas palavras, né? Geralmente só com aquelas palavras. Ou também eu vejo muito que as pessoas compreendem bem, mas já, como acham que compreendem bem, já acham que, tipo, sabem no espanhol. Ah, não, já posso ir para qualquer canto porque eu consigo entender. Tá, tá. Então, não, então, No inglês, por exemplo, não, pera, como é? essa parte que eu queria falar, né? Então, a gente falou das partes engraçadas em espanhol, né, que você passou. Aí agora essa questão da parte pedagógica, né, de você ensinar, porque o espanhol e o inglês tem esses extremos, porque no inglês a pessoa se sente insegura, né, o brasileiro, mas na questão do espanhol é o extremo oposto, a pessoa se sente confiante demais, né, que a gente tinha Isso. falado antes de se encontrar hoje, que a pessoa acha que ela é muito melhor do que ela é, enquanto que no inglês ela acha que ela é muito pior do que ela é. Entendeu? Então ali você tem que. No espanhol você tem que segurar a empolgação da pessoa, e no inglês eu tenho que motivar a pessoa. Entendeu? Eu tenho que elogiar, entendeu? Você tem que puxa e eu tento falar, não, você tá conseguindo, você tá indo bem. Então, assim, fala, por exemplo, lá, aquelas palavras, aquela questão ali que você falou, para escutar é fácil, mas para falar é difícil o espanhol. Ah, É, hum, sim, sim, porque o que acontece? Geralmente, tipo, se você for colocar o espanhol e o português, são dois idiomas, são duas línguas irmãs que têm, isso. olha, uma coisa incrível, Léo, que tem, elas têm 89% de similaridade, uma com a outra. Ou seja, são línguas extremadamente similares. Só que tem aquele 11% que já é completamente diferente. Então, muita gente se atrapalha porque diz assim, ó, eu vejo muito que vocês brasileiros, vocês têm uma compreensão muito boa. Eu digo, se a pessoa consegue, por exemplo, se uma pessoa hispana falando, consegue falar devagar,
um brasileiro vai entender uma boa parte de tudo, sabe? Uma Sim. boa parte. Então, tipo, já a dificuldade já seria aqui, mas na questão de que, por exemplo, assim, a pessoa acha que por compreender já fala. Então, muitos sons e muita pronúncia é como que se fosse do português. Então, o que acontece já é o contrário. Por exemplo, se uma pessoa que fala espanhol fala com o brasileiro, já o brasileiro consegue entender uma boa parte. Mas se o O português, brasileiro tenta falar, aí já a pessoa hispana não entende quase nada, acredita? Né? o português tem mais sons, né? É Mais sílabas, mais mais sons. fonemas, Isso. e o espanhol tem menos. Então, por isso que a gente é mais fácil, para vocês é mais difícil. Sem saber nada, sem estudar nada. Isso, isso. Às vezes, tipo, eu fico até chocado, assim, fico até chocado, Leo, porque às vezes é a mesma palavra, mas a pessoa não Rápido, entende. Ah, rápido, não entende. Tipo, por exemplo, rápido, rápido. isso, tipo, rápido. Por exemplo, outra assim, que eu lembro que até uma aluna me comentou que ela estava no México e ela falou que, tipo, era assim, ela disse, preciso de ajuda, preciso de Ajuda? Ah. ajuda, ajuda. E aí a galera não entendia no México. O quê? Não, não entendo. Então, tipo, ajuda é a mesma palavra, mas não estava entendendo. Ah, Olha, aí tá nossa ah, profe, como é que Bueno, tá? tudo bem? Tudo em paz, oi. tudo bem, graças a Fiquei Deus. Não, feliz que vocês estão aí fazendo a live, collab. Eu sempre incentivo, né? Vocês dois são meus mentorados na mentoria Mestre do Digital. E fiquei bem feliz que você topou, né, Rony? O Léo convidou. E é isso, né? A gente passa muito perrengue quando nós não sabemos falar corretamente a língua, não é verdade? uhum. E eu falei já várias vezes para você, né, Rony? Eu não consigo fazer o RR, né? Em espanhol. Né, profe? Você ensina É difícil. seus alunos a falar assim? Porque, nossa, eu fico frustrada. Não, e sabe, profe, uma coisa que eu conto para eles é que eu de pequeno tive muitos problemas também com R, sabe? Tipo, eu não conseguia pronunciar. Ah, Então, tipo, eu sempre falo para os alunos que tem como você conseguir, só que, tipo, é trabalhar, fazer muitos trava-línguas e treinar todos os dias. Porque ah, esse som também, profe, é o único que tem no idioma. De tremer a língua. aham. E não é uma coisa fácil, porque muita gente também sente dificuldade. Eu Ó, mesmo, eu tinha que é um bom treinar, vídeo para você sabe? fazer como destravar a língua, para a pessoa praticar todo dia. Daí, todos os dias, a pessoa vai olhar o seu reel e vai te dar engajamento. Sim, boa, prof, boa, boa. E sabe por Sim, quê? E aí sim. é interessante também até pontuar a importância, né? Porque por isso que me dói muito não saber fazer rã. Porque já me falaram, eu já falei para você e você pode explicar melhor sobre isso. Porque na Argentina, se você fala correr, entende-se outra coisa, né? E aí você pode Coisa. explicar, por favor, Rony, para o pessoal que não Sim. sabe, né? Eu Ah, não sim, sim, sei. sim. Na Argentina, tipo na Venezuela, em boa parte, prof, dos países aqui da Latinoamérica, né? Acontece que correr, ela pode ter dois significados, né? É mais em alguns lugares assim mais específicos daqui da Latinoamérica e da Espanha, que significa pegar. Mas, geralmente, se entende como ter uma relação sexual com a pessoa. É? É? É, Correr por isso, e ter Léo, você uma tem que aprender a relação. falar correr. Por isso é que tem que tremer, porque senão você pode acabar passando uma situação muito constrangedora. Imagina, vou correr em la playa. Aí você está pensando que eu vou fazer isso, né? Mas a outra pessoa acaba pensando outra coisa. Pronto. E aí vai passar perrengue, né, Rony? Acaba passando perrengue, viu? E Léo, Fala agora da palavra pinga. Sim, 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 sim. O pinga é uma coisa bem interessante, porque pinga, para nós na Venezuela, significaria a parte íntima do homem, sabe? nossa, Coisa que fez muito choque na minha cabeça, né, quando eu escutei pinga aqui no Brasil. Eu fiquei, sabe, prof? E Leo, caramba, pinga? Como assim, sabe?
É daquele E show. a música, você ouviu a música E nessa casa tem goteira, pinga de mim? Já ouviu essa? Não, não. Pinga de mim. Ca- Pinga de... Caramba. Olha só. E Léo, você já passou algum perrengue Sim. lá na. O Léo, né? Você já passou algum É, deixa perrengue? Eu eu... sempre esqueço o país que você morou. A Nova Nova Zelândia. Nova Zelândia? Zelândia. Aham. Nova Então, Zelândia. Nunca deixa eu passou? contar duas histórias, né? A primeira, né, que eu fiquei na dúvida se eu realmente tinha aprendido inglês mesmo, né? Que eu fui entrar no meu primeiro bar lá, aí eu não sabia que todo bar tinha segurança, você tem que mostrar o passaporte, né? O documento para provar que você tem mais de 18 anos. Aí o cara, ele tava distraído fumando, eu ia entrando, aí ele veio atrás de mim correndo, né? Ele... Eu, o quê? What? What? Do you have an ID? Né? Aí, você tem documento. Não, peraí. Voltando aqui, ó. Pergunta do Francisco aqui, mas correr é a mesma palavra ou muda a pronúncia? É C-O-R-R-E-R? Como é que é? Correr. Aqui tem uma pergunta, né? Tipo, como é que é a Correr. pergunta? Vou colocar aqui correr, assim, vou colocar aqui É, pegar, é a mesma palavra ou muda só a pronúncia? uma relação. Não, muda a palavra também, ó. Correr. Esse correr e esse daqui é correr. Ó, vai ser com dois R, correr, e a outra correr, que já muda os dois R pela letra G, que seria de Agora, pegar ou de ter uma relação. então, essa foi do documento, né? Só que deixa eu falar a questão ali das vogais ali. Eu fui Uhum. fazer justamente isso no almoço de domingo com a família evangélica. Eu falei Sim. uma besteira. Assim, cara, você sabe das qualificações para professor? Já ouviu falar, em português mesmo, TESOL? Já ouviu falar do TESOL? Sim, O sim. TESOL, né? Nossa, eu não sei o que eu fiz, que eu ignorei o T, aí eu mudei a pronúncia da vogal, aí eu já estava pensando em me tornar professor nessa época, assim, eu já estava cogitando a ideia. I wanna study asshole. Aí eu falei isso pra família evangélica, só que o problema é que eu quero estudar o babaca, né? Que o asshole é palavrão pesado. Aí eu vou. Aí sabe quando todo mundo. O pessoal tem muita descrição, né? Eles fingem que não ouviram? Aí, tipo, aí a filha deles, assim, lá da família evangélica, falando, o que você falou? Caramba! Aí eu, tipo, sabe quando você murcha? Aí você fala, nossa, de teasel eu falei asshole. Eu falei Ah, assim, entendi. entendeu? Eu falei, eu quero estudar Meu o TESOL. Asshole. Deus! Como Eu se fosse quero estudar o asshole, TESOL. né? Né? Aí eu deveria ter falado, I want to study TESOL. Aí, I want to study asshole. Isso. É pior que ficou. Deu até uma coisa mesmo, tipo, eu Uau! quero estudar, Uau! Não, tipo. e o pior, eu já tinha mais de 10 anos de experiência com inglês, entendeu? Eu falei essa besteira. Isso que foi o pior, sabe? Que eu fiquei me sentindo pior. É, Então, é assim, complicado. A gente acho que a Tyson, se eu não me engano, foi uma colega minha de escola, lá da escola bilíngue, ela é professora de inglês Que também. massa! É, e mas assim, eu fui para Inglaterra também a primeira vez. Eu não tinha feito ainda intercâmbio, porque eu, na verdade, fui fazer intercâmbio para estudar francês. E aí eu falei, não, porque eu sempre estudei inglês, né? Então eu vou arrasar lá na Inglaterra. E o francês, né? Eu era bem basicão, mas as pessoas, os franceses, eles tinham muita paciência para conversar comigo, porque eles gostam quando você tenta falar francês, porque normalmente o normal de um turista é falar inglês com eles, né? E eles têm uma rixa na Inglaterra e França. E aí eu falei, não, vou para Inglaterra, porque eu sempre estudei inglês, né? Aí cheguei lá também, não entendi nada. E eles são assim, não são também os brasileiros que quando a gente não entende, a gente fica tentando conversar, né? Porque normalmente o Isso. brasileiro gosta, não gosta, né, amor, de E língua. uma coisa que eu admiro muito, muito de vocês é que, por exemplo, a pessoa não entende e vocês isso fazem um esforço de tipo de entender, de explicar.
é uma coisa que, vamos supor, saindo do Brasil você não vê a mesma coisa, Não sabe? Então, vê. tipo, não vê, não vê. Tipo, lá em Londres, aí a mulher falou também, uma coisa que o Léo falou. "Brrr." Eu falei, what? Could you repeat that, please? Você pode me repetir, por favor? Aí a mulher, "Brrr." Mesmo jeito, não mudou nem entonação, nem falou de uma outra forma, nem fez mímica, nada. "Brrr." Aí eu falei, gente, o que ela tá falando? Aí eu não pedi a comida, aí também foi uma bola de neve que eu falei, não, eu vou voltar para Paris. Não quero mais saber de Inglaterra, vou para a França. Mesmo não sabendo nada, as pessoas conversavam comigo, sabe? Uhum. Cara, Mas foi frustrante, mas naquela época eu nem era teacher, tá? Daí, foi frustrante para mim, porque né, eu tinha estudado uns 4 anos de inglês, tudo, concluí o meu curso, tudo, e aí chegar lá e para ser maltratada, sabe? Então, É. Então, nas aulas de inglês, eu não sei se com você foi igual, cara, mas normalmente todas as palavras que tem W, R, H, o pessoal se confunde todo. Eu deixei aqui alguma... R, H. sabe? Por por exemplo. exemplo, ó, where, were, aí depois wear, de vestir, Ah, flower, de flor, aí flour, farinha. é. Eu já falei assim, a pessoa falou uma coisa que eu sabia, né? Aí eu falei, I know. Aí o aluno assim, por que você tá negando eu não? Eu falei, não, eu sei, I know. Então, sim. Aí o problema é que esse verbo no passado também confunde, né? Porque new, aí novo, né? Escreve diferente, mas fala igual. No, new. Verdade. Aí teve outra que aconteceu na aula, eu tava falando de fazenda. Aí eu falei assim, ah, tem muita fazenda aí na sua região? Né? Aí eu farm. Aí, somzinho muito sutil do M. Somzinho sutil do M. Só que ela falou, pera, o que? Aqui tem alguma coisa longe? O que tem longe? Entendeu? Então, às vezes, na questão do listening, a pessoa se confunde nessa questão assim, do né? De fazenda farm e longe far. Farm, far. Aí eu falei, cara, é por isso que o pessoal sofre, porque é muito sutil o som, é muito rápido. A outra também, né? Confundir dela e cabelo, né? Hair, her. Acontece toda hora. Muito similar também, né, Léo? Aham. Aí também, às vezes tem o aqui, hear. Aí tem o hear, que é escutar. Aí também já aconteceu com wood, de confundir o verbo wood com madeira. Outro clássico. Aí também o clássico aqui, o LIVE, né, que o pessoal ainda confunde, que é live e live. Sim. Que agora o verbo viver praticamente virou live, né? Praticamente viraram as mesmas coisas. Aí também vermelho e cabeça, né? A diferença do R e do H, que acho que o erro mais comum dos brasileiros é red e head, né? Então os dois acaba ficando head, né? Os dois, cabeça e vermelho fica igual. E o TH? 3 and 3. Sim, isso é complicadíssimo, né? Não, eu ia chegar nessa parte. O rato e o chapéu, hat e rat. E também o meme que eu postei ontem, né, de ontem para hoje, quando a pessoa pronuncia o TH, rat. É que nem você falou a diferença do 3 para árvore. Three e tree. Uau. Né? Então são sons assim muito sutis. Então por isso que quando eu dou aula, as primeiras coisas que eu gosto... Você ministra aula, hein? Leciona. Então, quando eu passo, a primeira aula que eu passo é só treinar som de fonema. Entendeu? Para quê? Para treinar os músculos da boca, a pessoa tá acostumada o que ela vai escutar e o que ela tem que pronunciar. Ótimo. Entendeu? Muito bem. Então, eu já fiz vários cursos de inglês e nunca começaram com fonema. Eu acho que você pode trazer mais isso à tona no seu discurso sobre o seu método. porque aquela coisa, a pessoa fica só focando só o alfabeto.
Só que aí eu falo assim, beleza, o alfabeto é legal? É legal. Só que o problema é assim, tem palavra que tem os sons completamente baseados no alfabeto, tem palavras que têm os sons completamente baseados na fonética, e tem palavras que Sim. é misturado. Entendeu? Aí quando você incute essa mentalidade no aluno, aí quando você corrige ele, ele já... Não, é alfabeto ou fonética? Aí a pessoa já quer saber. Entendeu? Por exemplo, eu pegava o verbo did, aí eu mostrava assim, a diferença do fonema para... Como é que fala? Do fonema para o alfabeto, e também que o inglês não faz sentido nenhum na questão das vogais. Né? Porque se você pensar did, são só 3 letras. Só que você vai pegar o som I, o som da letra E. Só que você escreve com a letra I. Né? Então já tem essa confusão, que é do português, do I, E. Então eu já falo para o aluno assim, ó, não tenta buscar uma razão lógica do inglês, porque não vai dar certo. Você escreve com uma letra, fala com a outra. E aí a questão do alfabeto da fonética, né? Did. Então o primeiro som, você vê que é alfabeto, D. E o outro som é mais sutil, D. Did. Entendeu? Aí quando eu falo isso, aí sabe quando dá aquela epifania, aquele meme lá do... Tipo, agora entendi o problema. Aí eu falo essas coisas, entendeu? Então eu já chego já nas primeiras 3 aulas, assim. Fonema, sílaba, alfabeto. Entendeu? Porque essas 3 coisas elas estão correlacionadas. Então tem que juntar isso para aí sim a pessoa conseguir entender as sutilezas dos sons. E aí se ela conseguir pronunciar bonitinho, mas também conseguir entender. Então é por isso que eu falo assim, o meu curso de 3 meses é importante, porque as coisas que eu dou, elas são tão importantes, elas estão tão condensadas, que eu foco só no essencial, né? De pronúncia, do que você tem que ver quando você vai escrever, quando você vai ler, montar uma frase, entendeu? E eu Então, o seu gasto... foco do seu curso é conversação, é o speaking, pelo que eu estou vendo. Isso. O speaking, só que eu começo com os fundamentos, e eu deixo de uma maneira lógica, são 3 meses por quê? Porque você tem presente, passado e futuro. Então a gente começa só falando no presente, depois só falando no passado, depois só falando no futuro. Depois de 3 meses, aí eu aumento a dificuldade e mistura tudo. Só que aí o que acontece? A pessoa, ela já sabe montar uma pergunta, ela já sabe o que é pergunta WH, ela já sabe o que é o will, ela já sabe lá o verbo to be no presente e no passado, o verbo do no presente e no passado. O que essa frase está afirmando, essa frase está negando. Eu estudo pelo menos uns 100 verbos com o aluno para dar vocabulário para eles, porque aquela coisa assim, se você estuda 100 verbos, só nos verbos você já aprende umas 400 palavras. Se pegar as outras palavras que eu passo, o aluno ele já sai do curso de 3 meses com pelo menos umas 2.000 palavras, eu estimo. Então, se eu falo livremente com o aluno, ele tem muito mais condição de entender. E quando você monta uma frase em inglês, né, cara, você vai saber disso. Você fala o sujeito, na maioria das vezes, né, you, he, she, it, we, they. Aí não interessa se está falando presente, passado, futuro. Você vai ter que falar algum verbo. Então, se a pessoa já não sabe o verbo, ela já trava no começo. Né? Que às vezes eu já vi alunos que eram pré-intermediários. Qual que era o problema deles? O vocabulário de verbo era super pobre. Então, ele montava a palavra, travava no verbo. Teacher, how do I say? Aí ele falava o verbo. Aí eu passava. Quando ele fazia o resto da frase, na maioria das vezes estava perfeito. Só que o uso do verbo era ruim. Ou não sabia, né, não tinha a noção do verbo, ou conjugava errado, ou usava um verbo diferente, confundia modal, confundia be, do. Então, por isso que o meu curso de 3 meses é importante, porque eu já mato todas essas dúvidas e todos esses problemas. E aí, com isso, a pessoa consegue se desenvolver rápido. Por isso que eu consegui pegar 2 alunos e fazer eles aprenderem ali num prazo de mais ou menos 8, 9 meses. E para o pessoal que tem dificuldade, em 1 ano e meio, 2 anos, já consigo liquidar, já consigo deixar a pessoa falando inglês. Uma vez por semana ou 2? Então, depende. Eu tô fazendo aulas ou 2 vezes por semana ou 4. O part-time e o full-time. Ah, entendi. Entendeu? Então ficou um negócio intensivão. Essa é intensiva, né? Justamente ia te falar isso, né? Um intensivo, né, Léo? Em inglês. É um intensivão. Eu faço ou individual ou dupla.
E aí, eu tô enriquecendo o vocabulário do aluno nos verbos. Sempre verbo, 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 verbo. Entendeu? Então nos primeiros 3 meses, sem verbos, aí depois, quando o aluno ele já começa a dar... Eu já começo a sentir uma robustez no aluno, aí começa a passar phrasal verb, né? Porque aí você precisa do phrasal verb para chegar no intermediário. Aí eu já mudo a dinâmica da lição e deixo um pouco mais difícil, né? E sempre aquela coisa assim, eu sempre travo a lição, né? Tipo, aqui você só pode escrever no presente, aqui no passado, aqui no futuro. Aí depois eu deixo a pessoa escrever de maneira totalmente livre. Por quê? Porque ela cometendo os erros, que aí eu vou conseguir chegar assim, ó, você quis escrever tal coisa, mas é assim, assim, assado, porque você já faz ensina a gramática de uma maneira muito mais dinâmica. Porque se você ensina a gramática, tipo, só regrinha, é um negócio abstrato demais. Você tem que errar para a pessoa conseguir verdadeiramente se desenvolver. E outra Léo, coisa você devia também. trazer na sua comunicação também isso, que no seu método não é uma gramática com só regrinha, porque fica muito abstrato, e você traz uma forma com que a pessoa ela vai praticar e errar e vai conseguir entender como falar com mais confiança. E porque assim, o curso de 3 meses, né? Eu foco mais escrever, pronúncia, fala também, mas menos. É mais escrever e pronúncia. Por quê? Você tem as habilidades ativas e as passivas. Quando você escreve, você fala, né? Você está tomando a liderança. Quando você escuta ou você lê, você só está absorvendo. Então, o que acontece? O pessoal tem medo de falar, então o que você faz? Os primeiros 3 meses você inverte. Você mais escreve do que você fala, para você aprender a estruturar uma frase de uma maneira confiante. Entendeu? Por isso que eu sempre deixo a pessoa escrever de maneira livre. Porque é só falando de maneira livre, né, escrevendo e falando, que a pessoa ela vai conseguir entender o porquê que ela está errando. Entendeu? Então ela vai falando. Aí eu vou ouvindo. Aí cometer algum erro, interrompe, ó, você falou tal coisa, mas você está falando muito no sentido assim, de português. Sabe? Você já ouviu o aluno cometer erro assim, por exemplo, como é que foi o seu final de semana? Foi ruim. Por quê? I stayed sick. Já ouviu isso? Stay sick? Uhum. Então, o que acontece, né? Ficar doente. Você pega a lógica do português e você joga isso para o inglês. Só que o problema é que às vezes tem verbos que não tem nada a ver e que faz sentido na outra língua. Então, você pega, né? Você obtém uma doença. Então, I get sick. Ah, Né? agora sim, dando o gancho aí que você falou, quando eu estava estudando espanhol, ó, Rony, eu nunca contei isso para você, né? Estudei várias vezes um pouquinho de espanhol na minha vida. Mas você viu, esse rã é uma coisa que me travou muito. E aí eu lembro que a professora falou assim uma frase, aí você traduz, hein? Porque as pessoas aqui vão achar que eu tô... o Instagram, minha outra live, ele me barrou, hein? Porque eu falei tanto palavrão e... Mas assim, porque o nome do livro tem um negócio, e eu acho que eu falei também a rede vizinha, ele me penalizou, gente. A gente tem que tomar cuidado, ó. Mas vamos lá. Lá, aí você vai me corrigir, porque eu não sei falar espanhol, né? É portunhol aqui. Lá viene um tarado pelado com su saco em las manos. Que isso? Sí. Como é? Eu já vi essa frase já, tipo, já vem um tarado. Lá vem um Seria tarado como uma pessoa pelado. lesa, sabe? Uma pessoa lesa, pelado. Pelado em espanhol seria uma pessoa careca. Já vem um tarado, quê? uma pessoa lesa, careca, sem Tarada cabelo. lesa, doida. Tipo, assim, primeiro seria que o tarado, bobo, lesa, assim, doido, e pelada seria uma pessoa sem cabelo, tipo, careca, Ah, careca. sabe? Aí fala o que mais? Com su saco, né? Su saco em las manos. Saco seria tipo uma sacola. A saca é sacola. É um tipo de sacola maior, sim. Então, lá vem uma pessoa que tá meio tonta, né? Como que é? Pelado, era careca. Lá vem um careca tonto. Acho que a tradução do português seria isso, né? Isso, Lá vem um careca tonto com uma sacola. Tá vendo? É um bom conteúdo, hein? Ó. É muito engraçado, viu, bro?
vídeo, né? Com isso começando, né? A pessoa falando, ó, lá vem o tarado pelado com o saco pelas mãos, né? Mas prof, é porque. E sabe o que é o mais interessante, prof? Que são coisas de nosso dia a dia, sabe? São coisas do nosso dia a dia que às vezes. E até hoje, é uma coisa incrível. Até hoje, tem coisas que até mesmo acabam me surpreendendo. Eu, até semana passada, eu estava falando com uma aluna e tudo sobre a palavra obrigado de português, né? Que vamos supor que eu tenho esse bombom aqui. Aí eu falo com você, você quer? Aí você fala obrigado. Só que eu ficava em dúvida se era sim ou não. Então, tipo, mas você quer obrigado. Mas era não. Então, tipo, porque no espanhol, prof, já a gente falaria no gracias ou sim, gracias. Então, é uma coisa bem simples, mas é uma coisa que ficava pensando, tipo, obrigado, mas será que a pessoa quer ou não quer? Quer ou não quer? E eu tendia mais, era pela questão da linguagem da pessoa. Tipo, obrigado, não queria. Obrigado, já queria. Seria, então, tipo, esse uso, que seria a tradução graças, tanto para aceitar ou para não aceitar alguma coisa. O graça você fala para aceitar e não aceitar? Tipo, por exemplo, a gente já acrescentaria tipo uma afirmação, uma negação. Por exemplo, profe, queres um caramelo, por exemplo? Aí eu Sim, te falo, graças, sim, graças. sim, graças, ou não, Graças. graças. Mas se você só me disse graças, aí eu vou te dar o caramelo. Opa, então vou falar só graças, então. Mas profe. Acho que tem a Sol e o Francisco tá desde o começo. Vocês já passaram algum perrengue, seja no inglês ou no espanhol, para contar pra gente, né? Vamos também trazer o pessoal para contar algum perrengue. Ou Sim, já sim, escutou sim. alguém que passou algum perrengue num outro idioma, né? Contem aí, galera. A Sol é uma menina muito especial que ela faz dança de bachata comigo, prof. O que é isso? Ela dança bachata comigo. Bachata é como que se fosse uma mistura de sertanejo com forró, Nossa, eu nunca sabe? Então, escutei, nunca escutei. nunca Isso escutou? é do Nordeste. Vou mandar, vou mandar. Bachata de República Dominicana, prof. Muito bom, É da sabe? República Dominicana? República Dominicana se dança muito em países hispanofalantes, sabe? Tipo, Quero ver a você bachata e fazendo reggaeton. um reel assim, com essa dança. É diferente, né? É interessante. Eu acho que você devia fazer. É muito bom. E o Francisco é o aluno aqui. Não sei, eles estão. Vamos, falem aí, gente. É Sou o seu Francisco. aluno? Francisco é meu aluno aí. Ele tá desde o início, ó, firme e forte, hein? No Parabéns sabadão, aí, viu, a galera Francisco? tá Parabéns. curtindo o sol, né? A galera curtindo o sol aí. É isso. Ai, ai. Você só ensinou criança ou você chegou a ensinar adolescente, adulto? Tudo, tudo. Eu sempre fui daquelas ganhando que mal tem, né? Mas a Como é que maior foi os parte problemas da aí que minha. você Oi? encarou nas suas aulas? Oi? Desculpa. Os problemas, as dificuldades que você encarou para ensinar adolescente e adulto? Então, na verdade, a maior parte da minha carreira como teacher foi para business English, porque como eu tenho experiência na área financeira, eu lecionava muito em bancos, né? E assim, por isso que eu trouxe, né? O three e o tree, que eu via que meus alunos falavam muito, né? Ao invés de three, falava tree, aí eu falava, não, acho que você precisa realmente puxar um pouco a língua, senão vai confundir, né? Eu tenho assim, aquela história memorável do meu aluno que a gente sem falar 6 meses não fala fluentemente, né? Ele chegou para mim assim, até era um amigo meu, né? Ele falou, quero fazer inglês. Aí ele começou, I'm run. Eu falei, puta merda, vai ser o show de horror, né? Cara, em 6 meses, você acredita que ele conseguiu um emprego para a Austrália? Hoje ele tem um YouTube e só gringos, só os americanos, que ele mora nos Estados Unidos hoje, né? Hoje ele já mora nos Estados Unidos. Ele ensina os americanos a consertar os carros.
Uau! Ô, louco. Mas ele Que começou com I incrível! run. Isso os alunos realmente cometem, né, Léo? Muito assim, né? I'm e o verbo, né? No, tipo, né? I'm e o adjetivo, né? I'm beautiful, I'm well. Eles, não sei se os seus alunos também têm isso. Eles falam I'm e o verbo, né? Tem muito, às vezes tem muito problema na pronúncia. Por exemplo, o begin no passado, né? Eles acabam falando begum, o begum, assim. Então acaba É sendo umas participe coisas. passado, acho que estão confundindo daí no caso, né? Isso, participio passado. E que mais também? Então, e aí aquela coisa assim, eu fiquei muito confiante na minha metodologia a partir do momento que eu consegui assim pegar tanto alunos e ensinar eles em menos de um ano, quanto alunos assim que estavam numa confusão, uma dificuldade muito grande e fazer ali mais ou menos ali entre 20 e 22 meses ali conseguir fazer num ponto assim que você passa meia hora falando inglês com a pessoa, sem roteiro, sem nada, entendeu? A gente fala do trabalho, fala da família, fala das coisas que vai fazer para se divertir e não precisa usar português, né? E é essa mudança de você pegar os alunos assim que estavam numa situação pré-intermediária, que estava todo perdido, e você falar, o seu problema é que você não sabia usar os verbos em inglês. Era só isso, porque as outras escolas que você passou, beleza, te ensinaram a pronunciar, te ensinaram vocabulário, só que não te ensinaram a juntar tudo. Entendeu? Então o meu curso de 3 meses é justamente para não interessa a situação. Você junta tudo. Porque aquela coisa assim, você pega a aula temática, pedir comida em restaurante, aeroporto, qualquer coisa. Isso tem valor? Tem valor. Só que o problema é que fica muito fracionado. Eu começo de uma maneira mais abrangente para você usar qualquer verbo em qualquer situação, né? Então para isso eu enriqueço o vocabulário das pessoas com o máximo de palavras possíveis. E aí depois, quando passa o curso básico de 3 meses, aí sim, aula de restaurante, de negócios, de estudo, o que a pessoa quiser precisar. Então eu sempre falo assim, você precisa de um reforço assim mais na sua área acadêmica que você está estudando, ou que você está trabalhando, ou questão de viagens, e aí a partir disso eu bolo as aulas do que vai ser mais útil, né? Mas E seus alunos concordam? Porque, né, na minha experiência, principalmente como professora particular, se a gente não oferece o que eles estão pedindo, porque vinha muito assim, alunos para mim, não, eu quero estudar inglês para negócios para desenvolver na minha área de atuação. Ou quero estudar inglês para viajar, porque eu vou viajar em dezembro. Mas você não tem essa flexibilidade de mudar ou não? Você muda? não, é que assim, eu trato os básicos e os pré-intermediários de um jeito, né? Que tem que dar esse curso de 3 meses. Só que se eu já vi que a pessoa sabe falar inglês e o problema é só mais pronúncia e vocabulário, eu ignoro o curso de 3 meses e aí eu dou a aula baseado no que a pessoa precisa, viagens, negócio, estudo, seja lá o que for, entendeu? Porque realmente o curso de 3 meses para os alunos básicos é para eles entenderem o inglês assim, como um todo, assim, todas as situações, para você falar um presente, passado e futuro, uma coisa mais abrangente. É a maneira certa que eu encontrei de iniciar, para aí sim depois migrar para as aulas temáticas. Entendeu? Porque alunos que recusaram o curso de 3 meses no começo, eles ficaram patinando. Patinando. O speaking não saía. Não saía. Eu falei assim, ó, você tem a opção de fazer um curso de 3 meses e confiar em mim. Porque senão, realmente, olha, eu não tenho o que fazer. Aí, beleza. Fez o curso, o speaking saiu quando? Na primeira aula. Ótimo. Entendeu? E você, Rony, como que é seu método? Já que a gente está conversando de método, vamos para o método? Perfeito, profe. Eu desenvolvi um método que se chama CSF, certo? Assim, porque ele tem 3 fases, né? A primeira é a parte do conhecimento,
onde a gente vai começar da base do espanhol, certo? A gente vai fortalecer a nossa raiz. Eu sempre falo com os alunos que não tem como construir um castelo se você não faz uma boa base. Então, tipo, eu priorizo muito essa parte de ter uma boa base. Então, E você uma coisa, concorda com o Léo de ter essa base primeiro, o fundamento, eu, para depois avançar. sim. Sim, geralmente quando eu começo com os alunos, porque que acontece? Tipo, são duas línguas muito similares, mas a pronúncia é muito diferente uma da outra, sabe? Então, tipo, tem gente que chega para mim, ah, não, eu entendo espanhol, assim, você entende, mas quando você fala, sua pronúncia não é a melhor. Então, a gente pode melhorar aquela pronúncia. Então, tipo, eu trabalho muito isso, a parte de letramento com eles, a parte dos sons. Geralmente, os brasileiros, eles têm problemas em três letras. Tem problemas com o R, certo? Tem É. problema com o L também. O L, L? por exemplo, eu falar Natal, sabe? Natal, hospital, que eu tenho que pegar a língua e subir no céu da boca. Não sabia Tocar o céu também da boca. dessa, muito Hospital, interessante. sabe? Natal. Tem essa. E a terceira letra também, que às vezes dá tipo, tem sempre dificuldade, é com os dois L, que já seria um dígrafo, ou com a letra Y. Por exemplo, eu me llamo Ronnie, por O exemplo. lhamo também o pessoal deve confundir, né? Porque E fica com também, lhá. porque varia muito de país para país. Como são 21 países que falam espanhol, prof. E Leo, por exemplo, eu posso falar eu me llamo, um argentino pode falar yo me chamo, e um porto-riquenho pode falar eu me llamo. Então, às E vezes, chegam os espanhol? Da alunos Espanha. em Espanha pode falar eu me llamo. Tá vendo como que se fosse um Tudo LH? diferente. Então chega, profe, qual é a pronúncia certa? Eu digo, não é que tem pronúncia certa ou pronúncia errada. Vai depender muito do país onde você se encontra. Mas você pode pronunciar como DJ, eu me chamo e tá correto, as pessoas vão lhe entender. Então, tipo, eu trabalho muito essa parte do conhecimento com eles, certo? Conhecer mais o idioma e depois vem a parte da comunicação. Outra coisa que eu já gosto de fazer é que já desde a primeira aula eu já falo espanhol com eles. Eu já falo espanhol com eles e eu falo, se vocês têm uma pergunta, vocês vão ter que me perguntar em espanhol, Ah, não pode viu? falar, não pode fazer pergunta Não, em português? eu tenho um PDF que se chama Frases SOS, que são as frases que Ótimo, você vai usar ótimo. na aula, para você não usar o português. Ou seja, Cara, você vai me perguntar, essas você me coisas eu não pergunta. vejo no conteúdo de vocês. Vocês têm que trazer isso, né? Porque o método é funil de conteúdos. Eu vejo vocês postando muito topo. E isso, o método é meio. Vocês têm que trazer um pouco na grade, na linha de editorial. Eu vou seguir o seu conselho mesmo, que essas coisas assim do meu método, da importância do meu curso de 3 meses, eu ainda não passei ainda. A gente tem que enxergar que vocês têm esses diferenciais, né? Porque senão qual que é essa diferença aqui a gente tem uma escola muito perto de casa até, inclusive, que chama Miguel de Cervantes, conhece? Miguel de Cervantes, sim, É sim, perto de sim. casa. Espanhol, sim. E qual que é essa diferença da cultura inglesa, por exemplo, Léo? Vocês precisam ter muito claro isso para externar e realmente se diferenciar e colocar o seu valor e não preço. Isso é um pouco de Reels e Stories, né? Um pouco dos dois, né? Carrossel também. Ao Só céu. que a grande estratégia é que ninguém quer ver assim, o meu método é assim. Você tem que pensar em alguma forma de mostrar o seu método, que nem aí eu consegui a Katie, ela fez matrícula comigo na mentoria Mestre Digital, porque eu escrevi assim, recebi uma crítica da minha mentorada. E aí mostrei a crítica que a minha mentorada fez, e a partir. Depois eu mostro o carrossel para vocês. E aí eu fui mostrando o meu método depois, entendeu? Mas a capa tem que chamar atenção e não pode ser assim, tipo, o meu método é diferenciado. Você tem que pensar assim, por exemplo, sei lá, o Léo falou que. Como que lembra que eu te falei? Como falar com segurança já na segunda aula. Pode ser assim. E aí você vai falando do seu método, entendeu? Porque a dor do aluno que estuda inglês tem a insegurança de falar, eles travam, né? Agora, se você também, de repente, você fala já na primeira aula,
como falar espanhol já na primeira aula. Em uma hora. Como já sentir segurança no espanhol em uma aula. Eu poderia já colocar. E aí você pontuar. No meu curso tem o SOS. E trazendo as coisas que tem no seu curso. E outra, que é diferente. e outra coisa, antes de chegar, que assim, eu como professor de inglês, tem essa distância dele, que é assim, comigo as pessoas têm muita insegurança, né, tem medo do inglês, e com eles tem um excesso de confiança. A pessoa acha que ela é melhor do que ela é, porque como ela consegue escutar e entender, ela acha que ela também consegue falar. E comigo a pessoa, ela acha que não consegue falar, Os polos aí eu falo, opostos, né? lê o texto, aí a pessoa acerta a maioria das coisas. Ah, comenta o que você achou. Ah, eu concordo por causa disso, disso, disso. Aí quando eu vejo assim, pô, você entendeu o texto, pronunciou quase tudo certo, 90%, e conseguiu dar a sua opinião, você tá falando. E a pessoa não percebe. Então, assim, trazer isso no seu conteúdo. Então, você sabe inglês, mas você não está tendo você coloca assim, você sabe inglês. Aí você vai colocando, ou se é Reels ou Carrossel, falando assim, talvez não tenha uma pessoa olhando você falar e enxergando os pontos bons do seu inglês, por isso você se sente seguro, entendeu? Uhum. E Rony, aí o seu caso já é diferente, né? Você tem que trazer assim, por exemplo, o correr, por exemplo. Não fale. Você acha que correr é assim que se fala em espanhol? Você pode. Você pode, vamos pensar direito, né? Você chega. Você chega e fala que vai correr. Você sabia que uma mulher ela pode te bater se você falar assim, sabe? Umas coisas assim, para a pessoa entender que se ela falar do jeito que ela fala o portunhol, né? As consequências de falar errado. Eu acho que trazer muito nos seus conteúdos as consequências, né? Por exemplo, aqui você vai chegar e vai falar que está embaraçada, a pessoa vai achar que você está grávida. E aí, entendeu? Então tem que trazer sempre, né, os erros e até na pronúncia que você traz, tal, trazer isso muito nos seus conteúdos para a pessoa ter a consciência que se ela não estudar, ela vai passar esses perrengues. E isso que eu não vejo nos seus conteúdos também, né? Mas o primordial no seu conteúdo, Rony, é a sua história. Eu te contei, né, que quando eu conversei com você, antes de conhecer, eu sempre olho o perfil da pessoa, né, que é até uma estratégia para vendas, que é fazer o raporte. E aí eu chorei, né? Eu te falei, eu chorei mesmo, sabe? Chorou, né, prof? Por isso tem que fazer aquele reel lá que eu te falei. É uma história linda, sabe? Precisa aparecer. Eu já fiz o roteiro, professor, que Depois você agora me estou passa. juntando, vou mandar e estou juntando as fotos, porque as fotos, vou ver se pego alguns vídeos também. Vou tentar, vou Lá da pegar hoje para Venezuela, é bem estruturar. legal mostrar. Lá da Venezuela, ou até o processo de você vir para o Brasil. Qual ano que você veio mesmo? Eu vim em 2018. E tu acredita, Leo, que isso da história foi uma coisa bem interessante, porque sempre quando a galera começava a ter aula comigo, sempre tinha um momento que me perguntava, professor, como é essa história? Como foi você chegar aqui no Brasil e tal? Então eu resolvi de fazer, eu peguei umas fotos, né? E comecei a colocar em ordem e coloquei nos destaques do Instagram. Meu amigo, quando eu fiz isso, prof, eu fiquei assombrado da reação das pessoas, sabe? Gente que eu nunca tinha visto na minha vida, falando que Deus te abençoe, eu chorei com sua história, me inspirou demais. Aí foram praticamente 24 horas, professor Ileu, só chegando a mensagem, eu me senti muito feliz, sabe? Era uma coisa que eu queria compartilhar E e foi Rony, muito bonito. você tem que. Porque tem gente que não olha destaque. Eu sou uma que eu vou nos perfis das pessoas e não olho. Então, o que você tem que fazer esse Reels e ainda pinar. Para que as pessoas que entrarem no perfil, ela vai estar no pinado, né? Tem que deixar em Sim, destaque. Mas o Léo também, Léo. Você tem que também trazer lá da Nova Zelândia, tudo. Porque a gente tem ouro na mão e a gente não está sabendo mostrar, né? E aí as verdade. pessoas acabam não se É conectando. verdade. É verdade.
de verdade. Não, e também, por exemplo, até mesmo eu fico muito curioso como é a cultura da Nova Zelândia, tipo Pois aquelas é, isso não diferenças fala também nos de, conteúdos de dele, como é gente. Porque é um Brasil país com... que a gente quase não sabe, né, Rony? Porque eu vejo aqui, prof, que Venezuela é praticamente do lado com o Brasil, tem muita diferença. Imagina um país que está do outro lado do mundo, outras pessoas. E Então, é uma poucas coisa que pessoas eu falam da fico Nova curioso Zelândia, né? como é a galera lá, como é que é a cultura. Eu vou dar vou te dar uma noção do sotaque. Bandeira, fala bandeira. Moleque. Os flag, né? Flag. Flig, Flick? flig, Caramba, gente, eu não consegui Uau, entender. uau, diferente, viu? É, 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 eles falam, tipo, eles estavam tentando mudar a bandeira, era porque estava muito parecido com o da Austrália, de Flag Referendum. Tem esse som, é um negócio meio. Realmente. Na Austrália é pior. Na Austrália é pior, pelo que eu vi. É. Mas é menos de Flig. Eles puxam um negócio. Eles puxam pra dentro, uma maneira estranha de falar. E eles são calorosos Sim, porque os britânicos não são, né? Agora, e os Não, não, é a mesma pegada. Para você quebrar o gelo é complicado. É e fazer complicado. amizade é fácil também? Na Inglaterra é difícil também fazer amizade com os nativos. Então, você mora no centro, você tem amizade, você tem namorada da China, amigo da China, amigo da Índia, amigo árabe, mas local você não tem amigo, não. olha, Porque como todo interessante. mundo é imigrante, né, as pessoas já estão mais predispostas a estar aberta, né, uma abertura, mas local, É você difícil, esquece. né? Sabe como eu Uhum. fiz amizade? Que eu falei, não, quero conversar com nativos. Eu Aham. comecei a frequentar, porque tinha um amigo meu que ia a uma igreja, falou, o pessoal é muito legal, não sei o quê. Daí comecei a ir a frequentar a igreja. Ah, Que é não, muito bom. a igreja também foi a solução que eu tive, né, porque senão realmente fica muito complicado. Porque só para você ir na igreja, você já vai ter que se afastar do centro. Já vai ter que pegar o ônibus e ir num bairro onde tem os nativos. A partir disso, você consegue ser inserido dentro de um grupo, de uma comunidade. Região Porque senão que é. é predominante lá na Venezuela, Rony? Bom, tipo, são duas, que é o forte, né, que é o catolicismo, né, que é muito forte, profe, e a outra coisa forte também é o evangelismo, né, as pessoas evangélicas, né, geralmente, lá tem assembleia, tem muita assembleia também, só que é um formato diferente do formato do Brasil, mas tem assembleias, tem várias igrejas que tem aqui também. Só que eu vejo uma coisa linda que eu acho do Brasil é que vocês usam muito Deus para tudo, coisa que a gente usa, mas não chega a usar tanto. Por exemplo, você vê o cara cantando funk, papapá, e depois ele fala, Deus abençoe todos vocês e tal. Então é uma coisa que eu acho lindo, sabe? Que coloca muito Deus em tudo, assim. A gente também Vai com faz, Deus, né? mas não chega a Vai com ser tão Deus. forte. Vá com Deus e tal. Vocês não falam Faz, muito na Venezuela. falamos, mas não chega a ser tão forte como o Brasil. Eu vejo que o Brasil é bem mais forte isso, bem mais predominante isso também. Coisa que eu acho muito linda. Muito linda. É. Você Enquanto é isso, na Nova religioso? Zelândia, enquanto isso, na Nova Zelândia, o pessoal quase nada religioso. Ah, Não, é? imagina, né? Uau. Pô, é minoria, é na E lá igreja. o aborto é liberado, Léo? Sim. É. Se for 3 meses, sim. Ah, O... Não, assim, por exemplo, só por causa do pessoal mais velho, eles tentaram liberar aquela questão da maconha, mas por causa dos eleitores mais velhos não passou, não. não passou? Porque se for- Mas olha, entendeu? Porque se fosse depender das pessoas ali com menos de 35, passava fácil. Tem Passava bastante fácil. velhos, então, lá na Nova Zelândia, pelo jeito. Tem, não, o pessoal dura até os 90 anos tranquilo. E, e como que é a qualidade de vida, assim, para quem é idoso, por exemplo? Eles têm uma aposentadoria digna? Como que é? Então,
tá acontecendo igual aos outros países do mundo, né? Que tá tudo em decadência. Porque até a época que eu tava lá, né? Assim, finalzinho de 2019, começo de 2020, o mundo era uma coisa. Só que as notícias que eu tô vendo agora, tudo decaiu, entendeu? Inflação, tudo mais. Então, assim, em questão de aposentadoria, tava num patamar bom? Sim, não era nenhuma vida luxuosa, mas estava tudo sob controle. Só que agora as pessoas já estão começando a passar perrengue, já passa o inverno, não liga o aquecedor, banho de Caramba, banho de 3 minutos no fim do dia, entendeu? caramba. Uau. Entendeu? Então tipo, teve umas coisas assim, por exemplo, que eu fui ver as manchetes. Tiroteio na Queen Street lá, os caras foram lá roubar a joalheria. Eu falei, pô, eu andava lá direto, entendeu? Imagina, você tá no Brasil, se não acontece isso. De repente lá você tá no meio de um tiroteio, de um assalto, parecendo um videogame lá, o GTA, Caramba. entendeu? Então como é que fala? E também aquela coisa, também tem vamos dizer assim, o underground, a parte sinistra da Nova Zelândia, que é essa questão assim de gangues, de facções rivais, dos caras se matarem. Só que isso não vai pra mídia, só aparece só a parte boa. Aparece lá a vila lá dos hobbits, lá que você pode visitar, entendeu? Você tirar foto com um Gollum, entendeu? O Aparece que é só esse a parte boa. Gollum? Não conheço. O que é Gollum? O Gollum é o Do, monstro lá do do Sobe, né? Senhor dos Anéis. Ah, Ah, tá. Que eu não... Sabe o My Precious? Nunca Não, viu? eu assisti, mas, putz, é muito longo. Eu sou TDAH. Pra mim é muito... É um pain in the ass pra mim. Né? Então, mas essas partes assim, você só aprende quando você Ó, mora lá. oh, meu aluno aqui, eu falei de você, Marcos, Carmuts Garage. Ah, se ele pudesse entrar, gente, ele pode contar até o perrengue que ele aconteceu lá na Inglaterra. Ah, convida ele, gente. Ó, tudo aqui no improviso. Ah, tô muito emocionada. Eu falei, tava falando de você, Marcos, que ele fez a primeira live minha comigo e ele contou a história, né? Desses 6 meses, ele tentou um ano estudar nos Estados Unidos, estudar não, trabalhar, e não conseguiu. E aí ele fez Ele a... não quis, ele não quis, ele não quis. Não quis? Não, me recusou. Ele recusou? Poxa vida. E aí ele ficou tentando um ano, não conseguiu, depois fez curso comigo e 6 meses, deve estar pelado. 6 meses ele conseguiu emprego lá na Austrália. Por isso que eu falo, a gente não tem que ter vergonha de divulgar nosso saber, de vender, porque né, ele conseguiu morar nos Estados Unidos e agora ele ensina americanos a consertar os carros, então a olha. gente fica querendo guardar. Era ele de que você estava falando, bro? Isso! Que Olha, pena que ele olha. recusou, gente. Deve estar. O Marcos, você tá pelado? O que é? Então, assim, ele. Porque ele é cara de pau, não tô entendendo. Ele tá com vergonha. Então, assim, e hoje ele ensina americanos. Então, assim, pra você ver, de eu ter ensinado ele, até ele fala na live, que eu até falo, hoje em dia você aprende inglês no YouTube. Ele falou assim, não, mas a professora, ela direciona, ela traz, né? Foi bem bonitinho, assim, eu tenho até os trechos tal, dele falando, enfim. Vai parecer que eu tô me achando, né? Mas é que ele falou tudo. Mas que O, bonito, profe. Que bonito. na questão por exemplo, da Nova Zelândia, essa questão, por exemplo, da pandemia, eu acompanhei as eleições que teve agora, e o país também, politicamente, eles se dividiram, racharam. Caramba. Antes só tinha dois partidos políticos predominantes, agora tem 6. Caramba. De uma eleição para outra, E o entendeu? seu, Rony, tem violência? Como que é na Venezuela? Então, ultimamente, profe, tipo, tem aumentado bastante, né? Justamente por aquela questão da crise, né? Que a gente está enfrentando, né? Já tem muitos anos naquela situação. Então, tipo, ultimamente está tendo muita violência. Por exemplo, minha cidade chegou a estar na lista, no top 5
das cidades mais perigosas do mundo. Porque você vê coisas que você fica, caramba, meu Deus. Claro que eu digo, uma cidade muito Qual bonita, com gente muito cidade que é? hospitaleira. É Caracas, Caracas, a Ah, é a capital. capital, né? A capital. É uma cidade muito linda, muitas montanhas, muitas coisas para fazer. Só que tem aquelas coisas, né? Que, por exemplo, a galera é hospitaleira, mas chega até mesmo a ficar muitas vezes com medo e tal, por aquela situação. Então, tipo, eu sempre digo, por exemplo, tem até alunos que me perguntam, professor, você que acha de você, por exemplo, de eu conhecer a Venezuela, de eu conhecer essa cidade? Eu digo, pode ir, mas sempre tendo cuidado, né? Sempre indo com uma pessoa, ou que seja de lá, ou tendo uma boa amizade. Para quê? Para você não acabar passando por Olha, situações Rony, você feias, sabe? poderia abrir uma agência de viagem para ter, você ter conhecidos lá, porque se há necessidade, né, Sim. de ter uma pessoa junto. Tem que ter, porque tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Então eu digo que é muito necessário. Até mesmo as pessoas que foram assim, porque já tive alunos que já foram na Venezuela, sabe, prof? E eu falo, ei, cuidado, onde você está indo? Me conta aí. Eu já como conheço assim bem o país, eu já meio que já dou uma orientação, ei, cuidado, não vá para aí não, certo? Essa comida é boa, não sei se isso daí você vai gostar, porque a gente tem aquela coisa que mistura muito doce com salgado. Então, por exemplo, tem até uma bebida que a gente faz para a minha célula, né, que eu vou para a célula toda quarta-feira, para a célula da igreja, que eu, de vez em quando, eu faço, que a gente pega a rapadura, sabe? E mistura com limão, certo? E bebe bem gelado. É muito gostoso. Só que a gente percebeu, eu e meus pais, que a gente toma muito doce. Mas o pessoal aqui não gosta de muito doce. Então eu já sei que quando eu vou fazer, eu acrescento mais limão. E o Ah, sabor é bom para vocês fazer também, que é muito gostoso e como que se fosse um energético. ah, é? Porque dá muita É? energia. Dá Olha, muita energia. uma coisa que você podia colocar na nossa linha editorial, Rony, é isso também, trazer as curiosidades, assim, né, E do o nosso baratinho de lugar. fazer, prof. Você com 10, 15 reais já faz. Faz uns 3 litros. Tem pro dia todo, praticamente. Olha, E é legal, hein? gostoso, viu? É gostoso. O sabor é como que se fosse o mate-leão. Muito similar ao mate-leão. Ô, gente, já passou 1 hora da live, vocês Tá Ai, se 1 hora e 15. eu... Vamos encerrar, gente? Pode vamos, ser. deixa eu ver se tá. Beleza. Ó, Então, cara, Rony, eu quis brigadão, tá? aparecer, Sol, a Sol ficou desde o início, Francisco, Aurilene, obrigada, mas também teve gente que entrou e saiu. O Instagram é assim, né? Entra e sai, né? Mas depois a gente posta, edita tudo com calma, aí o pessoal pode acompanhar depois. Bom, Beleza, então. então... Não esquece de então colocar como collab, hein, tá, Léo? uhum. Então, obrigado, tá, gente? Obrigado, Cá, obrigado, Rony. E até depois a gente marca mais lives, tá Beleza. bom? Claro que sim. Ó. Um abraço aí. Obrigado pelo convite, Leo. Obrigado por todo aquele Ó, conteúdo a Sol também, adorou prof. as curiosidades sobre os países e locais citados. Eu acho que vocês deviam trazer mais no salão editorial dos conteúdos, colocar pelo menos uma vez por semana curiosidades, Coisa né? da Nova Zelândia, Isso, dos lugares da que vocês Venezuela. visitaram que tem a ver com a língua que vocês ensinam. Uhum, As pessoas beleza. gostam de saber Essa e questão gera do desejo para sotaque. estudar a língua, entendeu? Não é verdade? Essa questão do sotaque é interessante, eu tenho que trabalhar isso também. Bom, vamos desligar? Beleza, beijo, Vamos, gente. gente. Hasta Tchau, tchau. luego. Tchau, Hasta luego. tchau.